A capoeira se fala muito em fundamento. Por muito tempo eu ficava perguntando para mim mesmo, o que é fundamento na capoeira? Porque eu muito jovem na capoeira, eu perguntava para os mestres de capoeira, o que é fundamento? Os mestres diziam, ó, tá querendo ficar sabido, você tá querendo ficar sabido demais. E parecia que era uma coisa muito distante, que fundamento era assim um privilégio só para algumas pessoas, ou só para alguns mestres de capoeira. E ficava sempre aquela dúvida na minha cabeça. Se existe esse tal de fundamento e a pessoa não ensina, eu ficava com esse questionamento. Ou esse fundamento é uma coisa muito importante, que só ele pode saber, ou então ele sabe e não quer ensinar para ninguém, ou então ele não sabe e fica com essa história do que é fundamento. E para mim a terceira questão era mais viável. Eu achava que as pessoas não sabiam o que era fundamento, porque as questões que eu fazia e as respostas que eu adquiria não fazia sentido. Realmente não fazia sentido, não era uma questão de certo e errado. Não fazia sentido o que a pessoa estava me falando, que os mestres de capoeira estavam me falando. E eu sempre tive o senso crítico aguçado, sempre tive o senso crítico e sempre perguntava o que era fundamento. E com o passar do tempo, dessa fase de jovem na capoeira e já uma fase mais adulta na capoeira, eu percebi que fundamento não é nada mais e nada menos do que as regras que ditam o jogo da capoeira. As regras que ditam a organização do movimento da capoeira. E cada escola tem seus fundamentos. Cada escola tem sua doutrina. Fundamento é as regras que ditam o funcionamento da roda de capoeira, o funcionamento de uma aula de capoeira, o funcionamento da organização da capoeira. Isso é o fundamento. E para mim o que é mais importante no fundamento é o respeito. Tem que ter o respeito. O respeito é necessário. Se esse fundamento, se você chega num lugar, esse fundamento, ele vai muito contra o que você acredita, você deve virar as costas ou então não participar. Porque é o fundamento da casa. Você deve chegar e não querer mudar. Tem um ditado na capoeira que diz assim, ó: se na sua casa a capoeira está dando certo, se na sua casa a capoeira está sendo jogada até hoje, está tudo certo. Não é eu que vou chegar e vou querer mudar o fundamento de como pensar, de como agir, de como organizar. Entende? Existem muitos conflitos dentro da capoeira que é justamente por isso. Porque o meu fundamento, ele quer ferir o seu fundamento. Porque a minha verdade, o meu fundamento, a forma de eu organizar, a forma de eu colocar a doutrina, até uma regra, ela quer mudar a outra regra. E não existe certo e errado. Existe o que faz sentido. Por mais absurdo que você vê um camarada, uma camarada, um mestre de capoeira, uma mestre de capoeira, um grupo de capoeira, uma escola de capoeira fazendo alguma coisa e isso for muito contra ao seu princípio, você nunca deve falar que isso está errado. Porque ele é diferente. O diferente às vezes é referência. E o diferente não é errado, só é o que faz sentido para ele. Então, fundamento é isso. São regras, dogmas, são esquemas de organização que faz sentido para quem está na frente do trabalho. Simplesmente assim.